que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com cada um de nós. Mais um ano, né, irmãos, na presença do Senhor. Mais um ano que Deus nos proporciona de estarmos na presença dEle, né? Como é bom e como é agradável estar na presença do Senhor. Amém? Bom, nosso devocional de hoje está lá em Isaías 60, do 1 ao 2. Isaías 60, do 1 ao 2. Todo mundo acharam? Isaías 60, do 1 ao 2. Diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Essas são a palavra do Senhor. Resplandece a tua glória, né? E as trevas virão, né? Mas sobre ti, né, o Senhor virá e não tardará. Então, Deus está falando para nós neste ano de 2021, que tenhamos fé, né? Que Ele vai vir sobre cada um de nós que estivermos na presença do Senhor, né? As tribulações virão, as trevas virão, a escuridão virão, mas o Senhor sobre ti resplandece. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar durante este ano, que Ele possa estar sempre conosco em tudo que formos fazer, e que nós possamos estar na presença e no centro da vontade de Deus. Amém? Bom, os nossos avisos, hoje nós temos só um aviso, que dia 12 de fevereiro é o dia da posse do nosso pastor. 2 de fevereiro. 2 de fevereiro é o dia da nossa posse do nosso querido... Dia 2, então, falei. 2. É o dia da posse do nosso querido pastor Vinícius, da sua esposa, né, e dos seus filhos, né, que o Senhor possa estar nos abençoando neste ano. Também é o aniversário da nossa igreja, de 29 anos, né, da nossa igreja. Então, vamos nos preparar, né, vamos estar todos presentes. Nós vamos ter um mutirão aí para estar organizando a igreja. Eu espero que todos, né, se enganjem, estejam participando, né. A gente nunca fez aniversário da nossa igreja, e nós vamos fazer de 29 anos e a posse do nosso pastor. Então, eu espero que todos estejam engajados. Amém? Bom, agora nós vamos para a nossa dedicação de vidas, né? Aquilo que você separou em casa, com dedicação, não porque a igreja obriga você, mas sim por liberalidade do seu coração. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, o seu real, possa estar segurando na sua mão, que nós vamos estar orando neste momento. E você que porventura não veio preparado, que o Senhor possa estar te abençoando numa outra oportunidade, para que você possa estar abençoando o reino de Deus. Amém? Esteja segurando na sua mão, nós vamos estar orando neste momento. Amado Deus, soberano Pai, continuando, Senhor, na Tua presença, Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Este é um momento muito especial dos nossos dízimos, das nossas ofertas, do nosso real missionário, daquilo que cada um propôs no seu coração, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a vida de cada um, Pai, aquele que se dispôs e aqueles que porventura não vieram preparados, que a Tua graça e o Teu amor esteja alcançando cada um deles, que em tempo oportuno eles possam também estar abençoando a casa do Senhor, ó Pai. Nós Te agradecemos pela vida deles, que os seus celeiros possam ser retribuídos, Senhor, com tudo aquilo que eles têm dado, ó Pai, à casa do Senhor. Te louvamos e Te agradecemos pela vida de cada um que tem se disposto em ofertar na Tua casa. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você que veio preparado, pode estar vindo aqui à frente. Está desligado aí? Oi.
Tá ligado? Amém. Glória a Deus, né? Bom, neste momento nós vamos ouvir uma palavra, né, que possa falar ao coração de cada um. Não aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas aquilo que nós necessitamos de ouvir da palavra do Senhor. Gostaria de chamar aqui à frente a irmã Júlia, que vai estar dando continuidade ao nosso culto desta manhã. Amém? Gostaria que você estendesse as suas mãos, para que a gente possa estar abençoando a vida da Júlia, para que o Senhor possa estar ministrando no coração dela, através da sua palavra. Amém? Amado Deus, soberano Pai, continuando na tua presença. Eis aqui a serva do Senhor. Usa a sua vida, Senhor. Dê a ela, Senhor, sabedoria, entendimento, Senhor, daquilo tudo que ela vai falar para nós, Pai. Que nós possamos, Senhor, entender a tua palavra, Pai. Usa ela poderosamente, Senhor. Acalma o seu coração, Pai, que o doce Espírito Santo do Senhor possa ministrar na vida dela nesta manhã. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Faz tempo, acho que eu não venho aqui, né? A última vez, acho que foi ano passado. Hã? Faz muito tempo, né? Foi ano passado que eu estive aqui. Glória a Deus, né? Eis-me aqui. Maravilhoso. Coloquei ontem no grupo, falando a respeito de uma frase que uma vez nós estávamos numa reunião com o pastor Djalma e ele falou assim: nosso TSD, nosso tempo a sós com Deus. Se nós não encontrarmos Deus logo pela manhã, dificilmente nós vamos encontrá-lo no restante do dia. E isso foi uma frase que marcou muito na minha vida. E ontem, quando eu estava colocando para os irmãos, para estarem presentes no culto hoje, essa frase me veio à mente, né? Se nós não tirarmos o primeiro domingo do ano para estarmos aqui na presença do Pai, muito dificilmente a gente vai encontrar outras datas para estar aqui no templo. E detalhe, é uma escolha estarmos aqui, né, irmãos? Como todos os dias nós temos que escolher. Escovar os dentes, a roupa que vamos colocar, o café que vamos tomar. Enfim, sempre são escolhas que nós temos que fazer todos os dias. Mas a palavra de Deus hoje, ontem eu fiquei estudando quase até meia-noite, a hora que eu vi, e foi tão gostoso, eu olhei para o Binho, olhei para ele ainda estava acordado na cama. Eu falei assim, amor, já são meia-noite. Passou assim que eu comecei, era por volta de umas 7h30, mais ou menos, e a hora que eu finalizei era quase mais de meia-noite já, que já tinha dado meia-noite no relógio. Mas é um tempo novo, amor. Amor não, amados. Ah, meu amor, tá ali. É um tempo novo. E nós, nesse tempo novo, nesse ano de 2021, nós precisamos viver o novo de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, viva o novo de Deus. Amém? Viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Júlia, como assim viver o novo de Deus? Num tempo que tem tantas coisas acontecendo, tantas interrogações acontecendo, né? Não sabemos ainda o que vai acontecer no ano de 2021, mas Deus tem uma palavra para o teu coração hoje. Viva o novo de Deus. E nós precisamos ter coragem, irmãos, para viver o novo de Deus. Não é para qualquer um, não. É um desafio muito grande viver o novo de Deus na nossa vida. Bom, o ano já começou, né, como eu já falei, e não diferente dos demais, nós temos para esse ano, dos demais anos, todo ano a gente tem sonhos, nós temos projetos, e nós esse ano temos algo diferente, uma expectativa do que vai acontecer com relação a essa pandemia. Mas Deus tem uma palavra para você no dia de hoje, para nós vivermos o novo de Deus. Só que para nós vivermos o novo de Deus, nós precisamos ter coragem, como eu já falei.
E eu quero saber, qual o seu nível de coragem para viver o novo de Deus? Qual o seu nível de coragem? Você é corajoso ou você é medroso? O que você está disposto a fazer para viver o novo de Deus? O que você está disposto a fazer? Você já se perguntou? O que nós temos que estar disposto é apenas termos coragem. Muitas vezes a gente diz assim, não, mas coragem, o soldado ele precisa ter para enfrentar uma guerra. Coragem eu preciso ter para quando meu filho se machuca, eu ser forte para ele. Coragem eu preciso ter quando eu estou enfrentando uma doença muito terrível, quando eu estou acamada num hospital. Não, irmãos, nós precisamos ter coragem. Coragem é a única virtude, aliás, é uma das virtudes que nós precisamos ter, demais todas as outras virtudes. E essa coragem vai nos levar a nós nos comportarmos de maneira correta. Então, diga para o irmão que está ao seu lado, você precisa ser corajoso. Mesmo que você não queira, amados, você tem que ser corajoso. Você precisa de coragem para viver novas coisas. Eu lembro, alguns anos atrás, exatamente mais ou menos 3 anos atrás, quando a Fernanda passou na faculdade de Direito, e lá ela teve que ir no seu primeiro dia de aula. E eu ficava me perguntando, né? Porque todos os pais levam os filhos nos primeiros dias de aula, né? Só que agora ela já estava na faculdade. Como que eu ia lá levar ela no primeiro dia de aula? E eu queria estar lá com ela, viu? Eu queria estar lá junto com ela. Queria ir lá, levar ela. Eu até fui, mas fui para ver a questão da matrícula, fui para ver a questão dos dias que iam começar, das matérias, da grade curricular que ela ia ter. Mas no primeiro dia de aula eu não fui com ela, não. Mas eu penso, uma menina que foi criada em Bodoquena, coragem para enfrentar o mundo lá fora. O primeiro dia de aula numa faculdade enorme. Ela disse que ela se perdeu, que ela não sabia direito onde era a sala, né? E ela precisou dessa coragem. Quantos de nós, diariamente, não precisamos ter coragem, muitas vezes, para fazer algo na nossa vida? Nós precisamos ter coragem para vivermos novas coisas. Muitas pessoas gostariam de ser muitas coisas. Gostaria de ser médico, gostaria de ter um carro, gostaria de ter uma casa. Mas sabe o que acontece? Não mudam o que fazem todos os dias. E para você, tem uma pessoa que me fala essa frase, para você ter novos resultados, você precisa fazer coisas diferentes. Você não vai obter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas todos os dias. Todos os dias, se você fizer as mesmas coisas, você vai sempre obter os mesmos resultados. Aqui eu vou compartilhar com vocês a história de um homem. Um homem que era o cara. Não imaginei que ele era tão fera assim. Esse homem se chama Neemias. Ele foi um copeiro. Apenas um copeiro. Um servo. Neemias foi o copeiro do rei persa. O nome desse rei era Artaxerxes I. E depois, um tempo depois, ele se tornou governador de Jerusalém. Ele foi o responsável por construir os muros. Provavelmente vocês já ouviram essa história. A história de Neemias está registrada no próprio livro da Bíblia, que tem o seu nome, Neemias. E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui hoje a história de Neemias, o copeiro. Neemias era filho de... Lá em Neemias 1:1, se vocês quiserem acompanhar, abrir a Bíblia de vocês podem abrir. Neemias era filho de Ecalias e fazia parte da geração dos descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. O nome Neemias, sabe o que significa? O Senhor consolou. Que lindo, né, irmãos? O fato do texto bíblico não fazer nenhuma menção sobre a esposa ou sobre os filhos dele, a gente não consegue saber se ele tinha uma família ou se ele era um eunuco, né? Porém, não tem nada que conclui a respeito da família de Neemias. Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante, de grande responsabilidade. Ele era o copeiro pessoal do rei. Mas o que esse copeiro pessoal do rei fazia? Ele, olha que interessante, ele experimentava o vinho, via a qualidade do vinho antes de servir o rei. Porém, o que ele precisava saber e fazer? Ele dava a sua vida pelo rei, porque alguém poderia envenenar aquele vinho.
E se tivesse algum veneno, ele seria envenenado primeiro. Então ele salvaria a vida do rei. Então aquele ali era um cargo absolutamente de confiança, porque tudo que era servido ao rei passava por Neemias, para ele antes experimentar. Imagina você, eu não sei se eu teria coragem que Neemias tinha, porque o próprio Neemias poderia ter envenenado o rei, mas jamais fez isso. Então ele tinha um cargo de muita confiança. Ele era o copeiro pessoal do rei. Isso fazia dele um membro da corte real. E ele possuía grande influência e prestígio, devido à proximidade que ele tinha com o rei. Porque ele era o cara, eles eram ali, os dois. E ele desfrutava dessa confiança com o rei. Porque tudo, como eu falei para vocês, passava por ele antes. O seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho, mas sim evitar que o rei fosse envenenado. Imagina, irmãos, você se colocar à disposição de uma pessoa para antes tudo que ela comer, você experimentar para ver se está bom, se não está envenenado. Que doido, né? Bom, e uma pergunta que a gente não pode deixar de se fazer. Por quê que de copeiro, um simples serviçal, ele se tornou governador? Vocês já se perguntaram por isso? Irmãos, ele se tornou governador porque ele teve a coragem de reconstruir uma cidade que estava há mais de um século, a Bíblia se refere, abandonada. Mais de 100 anos abandonada, sem ninguém fazer absolutamente nada. Aquela cidade estava em destroços. Mas Júlio, ele era copeiro, ele não era engenheiro. Mas ele mesmo assim, decidiu fazer algo de novo na vida dele. Fazer algo novo envolvia tomar decisões. Fazer algo novo envolvia ele ter a coragem de fazer algo que ele não tinha nem ideia por onde ele iria começar. Não sei se você, como está o teu coração para esse ano. Não sei se você pensa em fazer algo novo. Mas esse ano, na minha vida, eu quero sair da minha zona de conforto e pedir a Deus que me leve a ter coragem para assumir um novo papel aqui na obra do Pai. Saia da sua zona de conforto e diga: Senhor, saia da sua zona de conforto e diga: Senhor, onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer de novo para mim nesse ano? Irmãos, vocês vão sentar nessas cadeiras e vão fazer absolutamente o que vocês fizeram no ano de 2020. Nós fizemos tão pouco para Deus, Deus faz tanto para nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Ele afastou da nossa igreja o Covid. Até aqui Ele nos manteve todos os domingos aqui com a nossa igreja, quase sequer fechamos a porta da nossa igreja durante 10, 15 dias. O número de membros tem aumentado, o número de entradas tem aumentado, o número de bênçãos sobre a vida de vocês tem aumentado. E o que vocês estão esperando para falar do amor de Deus para o próximo, de se colocar no lugar onde Deus quer que você esteja? Neemias, ele não pensou duas vezes. E aqui eu quero dizer para vocês, assuma um papel na obra do Pai. Não basta nós comermos arroz e feijão todo dia. Nós precisamos de vez em quando fazer algo diferente, algo novo. Pergunte para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça de algo novo? Quer que eu cante? Eu vou cantar. Quer que eu louve? Eu vou louvar. Quer que eu limpe a igreja? Eu vou limpar. Quer que eu vá visitar aquele irmão que faz anos que não vem à igreja? Vou visitar. Irmãos, em alguma coisa a gente encaixa. Em algo Deus te coloca. Não é à toa que nós estamos aqui hoje. E com essa visão, Neemias foi e fez. Jerusalém, como eu falei para vocês, ficou um século sem ninguém fazer absolutamente nada. Mas a atitude de Neemias fez os muros serem reconstruídos em apenas 52 dias. Irmãos, 52 dias é menos que 2 meses. E muitas vezes nós nos paramos e nos perguntamos: o que nós estamos fazendo? Vamos lá pintar a igreja. Pintar a igreja. Vamos lá para nosso PGM. PGM.
Vamos lá, eu até coloquei aqui, vamos lá cortar grama da igreja. Cortar grama da igreja. Vamos lá visitar aquele irmãozinho que faz tempo que não vem aqui à igreja. Visitar o irmãozinho, deixa. Vamos trabalhar para missões. Missões está longe, deixa para lá. Não, irmãos, não é essa atitude que Deus quer de vocês. Pois o tempo passa e passa rápido demais. Olhe nossos adolescentes, nossos filhos. Ontem eram pequititinhos. Hoje já estão crescendo, já são pré-adolescentes, né? Lembro da filha da Érica, pequititinha no colinho, já está uma mocinha, está crescendo. A Lara, quando entrou aqui na igreja, pequenininha, com 4 aninhos, hoje já está uma pré-adolescente. Então, o tempo passa rápido demais. Nós precisamos ter coragem, irmãos, para agir, para experimentar o novo de Deus. Faltam apenas algumas escolhas que você deve fazer para experimentar o novo. Porém, elas precisam ser feitas. E ninguém vai fazer no seu lugar. É você quem tem que fazer essa escolha. Eu não consigo fazer por você. Bem que eu gostaria, mas eu não consigo. Essa escolha é você quem tem que fazer. Aqui nós vamos ver algumas atitudes de Neemias que nós precisamos usar como exemplo e ter essas mesmas atitudes. No texto mostra que Deus queria reconstruir essa cidade, a cidade de Jerusalém. Ele poderia levantar um exército, porque Deus é Deus e Ele faz da forma que Ele quer. Ele poderia levantar um batalhão de homens corajosos, porém Ele não fez isso. Ele levantou apenas um homem, Neemias, uma pessoa que estava disposta a viver o novo. Neemias estava disposto a viver o novo, a viver o novo que viria ainda, que ele não saberia. E quais foram as escolhas que Neemias fez, que ele tomou, que nós precisamos tomar? A primeira delas, acreditar. Repita para o seu irmão, acredite em você. Acredite. Acredite, Cristina. Acredite, Lene. Acredite, Érica. Acredite, Duda. Acredite, Marisa. Acredite, irmãos. Nós precisamos acreditar. Acreditar em nós mesmos. Você tem que dizer isso para você todos os dias. Você se olha no espelho, eu vou me olhar no espelho e vou dizer, Julie, acredite em você. Acredite. Todos os dias. Fulano, acredite. Você deve acreditar que isso é imprescindível para viver coisas novas. Já em Neemias 1:3 diz assim, Neemias tinha uma preocupação com Jerusalém. Neemias recebeu notícias sobre a situação caótica que estava lá em Jerusalém e a miséria do seu povo. Além disso, ele ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e os seus portões queimados. Isso fez com que Neemias ficasse muito, muito angustiado. Ele jejuou, ele orou, pedindo pela misericórdia de Deus. E daí fala em Neemias do capítulo 1, do 4 ao 11. Enquanto ele servia na corte, o rei persa, percebeu a tristeza no semblante de Neemias. E lhe perguntou, qual era o motivo dessa tristeza? Olha a proximidade que Neemias tinha com o rei. O rei notou que tinha algo no semblante de Neemias que estava entristecendo ele. Neemias explicou seu problema ao rei e conseguiu dele a permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da sua cidade. Além dele conseguir a permissão, ele conseguiu todo o material necessário. Irmãos, isso é uma bênção, porque você pensa construir os muros de uma cidade. O texto bíblico nessa passagem deixa bem claro que tudo isso aconteceu, Neemias 2:1-8, nessa passagem fala, porque a mão de Deus era com Neemias. Neemias tinha certeza que a mão de Deus estava com ele nesse tempo. Tudo tinha a mão de Deus. E você tem alguma dúvida que a mão de Deus está sobre a sua vida? Você tem alguma dúvida que a mão de Deus está sobre a sua família? Você tem alguma dúvida que a mão de Deus está sobre essa igreja? Irmãos, essa dúvida eu não tenho. Eu sei que a mão de Deus, eu já falei isso uma vez e vou tornar a repetir, é igual um guarda-chuva nas nossas vidas. Aquele guarda-chuva aberto, que nós estamos no meio de uma tempestade.
a chuva pinga, pinga, dá uns respingos, mas a mão de Deus continua sobre a nossa vida. Irmãos, Neemias estava ali apenas para servir vinho ao rei. Vinho era alegria. Todas as passagens bíblicas que a gente vê, a gente observa que vinho era alegria. E Neemias, mais uma vez, teve muita coragem ao contar para o rei a angústia do seu coração. E nós precisamos ser corajosos. Ali ele falou a verdade ao rei. Falou que estava angustiando o seu coração. Ele teve coragem de falar. E naquela época, irmãos, para você conseguir um horário com o rei, algo assim, era algo muito difícil. Era impossível você chegar próximo ao rei. Só os mais próximos realmente que conseguiam. Então, ele falou ao rei, porém tudo isso, porque ele acreditava em duas coisas. Ele sabia e acreditava no seu potencial. E ele acreditava na sua missão. É isso que você precisa acreditar. Você precisa acreditar no seu potencial. Você precisa acreditar na sua missão. Irmãos, e aqui eu não estou falando de uma filosofia humanista que coloca o homem no centro do universo, mas sim para você acreditar no que Deus depositou sobre você. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, a Júlia está falando o eu, tem que acreditar no eu, naquelas filosofias humanistas que dizem que você é o centro de tudo. Não é isso que eu quero dizer, não. Você precisa acreditar no que Deus depositou sobre você. Deus colocou sobre sua vida sementes de grandeza. Cabe a você acreditar ou não acreditar. Neemias acreditou. Neemias abriu seu coração ao rei e falou que ele ia sair de lá e reconstruir todas as ruínas de Jerusalém, da sua terra. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você precisa para reconstruir a sua Jerusalém? Que decisão você precisa tomar hoje? Porque as decisões que nós temos que tomar, irmãos, não é no dia de amanhã, não. A decisão é no dia de hoje. Qual a decisão que você precisa tomar hoje para reconstruir a sua Jerusalém? O que você está adiando na sua vida? Você precisa acreditar em você. Se você não acreditar no seu potencial, ninguém vai acreditar. Por isso é que eu amo essa história de Neemias. O camarada era um copeiro, mas se via como um engenheiro. Quando se fala em reconstruir, em 52 dias, uma única pessoa, eu não tenho a proporção desses muros, mas é enorme. Você pode se ver hoje como um copeiro, mas você precisa acreditar. Você precisa viver o seu destino profético, que dentro de você tem um engenheiro. Amém? Tem gente que fica esperando, pedindo a Deus, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, dizendo Deus me ajuda, mas não move uma palha para ajudar isso a acontecer. Então Deus quer de você o quê? Ação. Haja, faça, não espere, para de ficar pedindo. Irmãos, antes de você nascer, Deus já tinha preparado tudo para você. Antes de você pensar em nascer, Deus já tinha preparado. E vou dar aqui um exemplo para você. Quando um casal está grávido, né? O esposo e a esposa. Depois que passa 2 anos, que os pais vão se preocupar em comprar fraldas? Não. Depois de 2 anos, que os pais vão se preocupar em comprar o enxoval do bebê? Não. Ele compra a pomada, os pais compram a pomada antes da primeira assadura. Ele compra a fralda antes do primeiro xixi. Ele compra sapatos antes dos primeiros passos. Assim é Deus conosco. Um pai presente que colocou tudo dentro de nós. O nosso enxoval já está pronto, até mesmo antes de nós nascermos. A nossa capacidade, o nosso potencial. Basta nós acreditarmos. Basta você saber que tem um engenheiro dentro de você. Cutuca seu irmão do lado e diz assim, tem um engenheiro dentro de você. E você dizer para você mesmo, eu vou fazer o que ninguém
teve coragem de fazer. Quando eu falei ali que antes de você nascer, Deus já tinha planos para a sua vida, em Jeremias 1:5, vou dar uma viajada no texto, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta das nações. Jeremias 1:5, antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Amém? O que Deus está dizendo para mim e para você, já estava tudo pronto, Tainá, antes de você nascer. Tem gente, irmãos, que fica esperando cair do céu, e Deus diz: olhe para dentro de si e veja o seu potencial. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Isso você precisa acreditar. Quando Deus nos fez, Ele sonhou com a gente. Ele depositou tantas coisas sobre nossa vida que nós mesmos não somos capazes de entender. Mas nós precisamos crer. Mesmo que a gente não consiga entender, nós precisamos crer no que Deus depositou sobre nossas vidas. Eu não sei se você é dessa época, mas na minha formatura, antes de formar, existia um tal do álbum da formatura. E acredito que na época do 2º grau, alguns também tinham isso, né? Que vinha um estúdio, a gente pagava, tal, o álbum era caríssimo. E existia toda uma produção, irmãos, maquiagem. Eu lembro que ainda eu estava grávida do Rafa. Um barrigão enorme, enorme, enorme. Mal conseguia andar, tão grande a barriga. E vamos lá fazer as fotos de formatura, né? Todo mundo lá numa escadaria de uma igreja aqui da Uana. Depois com umas plumas e com um negócio, e com um chapéu e com toda a maior produção. E nós todos ficamos assim encantados. Inclusive, aqui da igreja tinha na época ainda, né, que eu não era daqui, tinha a Elis, tinha a Bel, tinha o Binho, tinha eu. De Bodoquena nós éramos em 13, que foi a primeira turma de distância que a Ianguera, Uniderp e Ianguera fez, né? E nessa formatura nós fizemos o nosso álbum. E o nosso álbum, irmãos, ficou lindo, 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 lindo. E o pai de uma das meninas olhou para a foto dela e falou assim: nossa, minha filha está linda aqui nessa foto. Ela está maravilhosa nessa foto. Mas ela não é assim todos os dias. Irmãos, o que eu quero falar para você com relação a isso? Muitas vezes, nós não somos como nós pensamos todos os dias, mas o Pai nos vê perfeitos todos os dias. O Pai nos vê com grande potencial. O Pai nos vê lindos como naquela foto no dia da formatura. É assim que o Pai nos vê. Não é todos os dias que nós estamos lindos, impecáveis, maravilhosos para bater uma foto com aquela make exclusiva. Mas Deus nos vê como filhos amados todos os dias. Deus nos vê impecáveis todos os dias. Vamos lá. Eu conto minha história e eu me perco aqui onde eu estou. Aqui, né? O pai aqui, eu tinha escrito, né, para não esquecer. O pai olhou e se assustou e disse: não é assim que ela se apresenta todos os dias, mas esta realmente é ela, minha linda filha. É assim que você precisa se ver. Pode não parecer assim, a forma que você se apresenta todos os dias, mas é alguém que Deus deu um potencial intacto, que precisa fazer algo com o que Deus deu, com o que Deus colocou em suas mãos. Nós precisamos viver e cumprir o nosso propósito, a nossa missão, o nosso chamado. Tem uma piada, na realidade não é uma piada, é uma história, porque se for uma piada não vai colar, né? Um determinado homem, um historiador, gostava muito de estudar sobre guerras e tal. E chegou no céu. Chegou lá no céu e encontrou o apóstolo Pedro. E falou: apóstolo, eu já estudei tanto sobre histórias de guerra, e eu gostaria de saber uma informação. Gostaria de ter uma curiosidade, que eu precisava tirar essa curiosidade. Quem foi o maior general da história? O maior general da história. E o apóstolo Pedro ficou intrigado com aquela pergunta. Falou: como assim? Qual é o maior general da história? Eu tenho essa curiosidade, você pode me falar? E o apóstolo Pedro falou assim: posso. O maior general da história era aquele ali, ó. É aquele ali. E o homem
Como assim aquele ali? Aquele ali era meu vizinho. Ele era um funcionário público qualquer. Ele não era general, ele não era militar, não era nada. O apóstolo Pedro falou, pois se ele quisesse, ele seria o maior general da história. Então, irmãos, por que eu estou contando essa pequena história para vocês? Porque o que vocês quiserem ser, Deus vai colaborar para que vocês sejam. Amém? Então, você pode ser sim o maior general da história. Neemias era um copeiro. Ele se tornou governador de Jerusalém. Ele reconstruiu os muros da sua cidade. O que você está fazendo com o que Deus escolheu para você? O que você vai entregar de volta para o que Deus deu de presente para você? O que você vai entregar de presente para Deus? O que você vai entregar para Deus? Você já parou para se perguntar? Daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Como que você escolheu usar os dons e talentos que Deus colocou na sua vida? Irmãos, você precisa acreditar. Nesse estudo que eu estava fazendo, falar um pouquinho a respeito das bicicletas de 10 marchas. Quantos aqui tem bicicleta de 10 marchas? Eu não tenho. Não vou nem levar na minha mão. De 6 marchas. Bicicleta de marcha. Pronto, vamos falar assim. Ah, tem gente que tem bicicleta de marcha, ainda bem. Eu achei que ninguém pedalava. As bicicletas de marchas, elas têm 5, 6, 8, até 10 marchas. Mas o que a gente usa dessa bicicleta? No máximo a primeira e a segunda. No máximo nós usamos 2 marchas. Não usamos mais que 2 marchas. E por que eu estou contando essa história para vocês da bicicleta? Você precisa usar todas as marchas da bicicleta que você tem. Pegar todo o seu potencial e colocar para fora. Não ficar só na primeira e na segunda marcha não, irmãos. Tem mais coisa para você fazer. Você precisa pegar todo o seu potencial e viver o que Deus tem de melhor para você. Queremos acreditar, muitas vezes, que isso não faz parte da nossa identidade. Que muitas vezes nós não somos filhos amados de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, sim, nós somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade, a identidade de um filho. E um pai, como sempre, quer o melhor para um filho. Assim é Deus para nós. Deus sempre quer o melhor para nós. Muitas vezes ainda, nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas. E dizemos assim, Deus não está nem aí com a gente. Olha a luta que eu estou passando. Quero que vocês abram em Romanos 8, 28. Livro de Romanos 8, 28. Quando você reclamar, você está numa luta terrível. Quando você reclamar que você está passando algo difícil, você vai lembrar desse texto bíblico que fala. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são escolhidos segundo o seu propósito. A minha versão diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Podemos afirmar nesse texto que até o que acontece fora da nossa lógica é Deus cooperando para o nosso bem. Muitas vezes a gente estava numa rotina certa, indo. Semana passada foi a semana dos testemunhos. E aqui na frente nós ouvimos o testemunho da irmã Fádua falando sobre a viagem de férias dela. Que ficou totalmente fora, tudo de cabeças para o ar, né? O carro estragou, tiveram que colocar um carro, foram devolver o carro dela ainda não estava pronto, tiveram que pegar um avião para poder vir embora.
Então, onde se encaixa isso? Sabemos que todas as coisas, até aquelas ruins que acontecem nas nossas vidas, porque muitas vezes as pessoas acham que o cristão, ele só tem bênçãos. Ele não passa por lutas, ele não passa por problemas, ele não passa por dificuldades financeiras, que é só bênção. Não é, irmãos. Só que em todas as coisas nós temos que saber que Deus coopera, que Deus está no negócio, que Deus está conosco. Até o atraso, um pneu furado, o atraso de você chegar em algum lugar, algo, Deus está no negócio, Deus está cooperando. Neemias, como eu falei para vocês, não era pedreiro, e muito menos engenheiro, mas ele usou tudo que ele tinha, todo o seu potencial. Ele explorou todas as marchas da bicicleta, todas as marchas. Ele foi da primeira à 10ª marcha. Dá para se dizer isso, né, no texto, porque o cara não era pedreiro, o cara não era engenheiro, e reconstruiu os muros em 52 dias. Nós precisamos parar de dar desculpa, irmãos. Afinal, Deus fez você para brilhar. Deus quer você brilhando no reino. Deus quer você como um cristão que brilha aí fora e faz a diferença. Leão é o rei do mar? Da selva, amém? Achei que não tinha ninguém prestando atenção no que eu estava falando. Leão é o rei da selva, obrigada, Júnior. Peixe é o rei da selva? Do mar. Ambos têm o seu habitat para brilhar. E você precisa achar o seu lugar. O leão é o rei da selva, o peixe é o rei do mar. Então, onde é o seu lugar? Você está no seu lugar certo para brilhar? Você crê nisso? Ache o seu lugar. Onde você se encaixa? Onde você pode servir a Deus com excelência? Irmãos, pare de ficar arranjando desculpas, colocando obstáculos. Ai, minha faculdade, não deixa eu ir no Tadel às terças-feiras. Agora não tem mais Tadel, né? Ai, os meus filhos estão pequenos, eu não posso ir na igreja porque eles fazem muita bagunça. Ai, coloquei um monte de coisa aqui, ó. Ai, meu marido precisa jantar, eu não posso ir na igreja porque é bem no horário do culto que eu tenho que dar janta para ele. Ai, eu não posso ir porque o meu filho está doente. Ai, eu não posso isso porque não sei o quê. Ai, eu não posso aquilo. Ai, eu não posso, ai, eu não posso, ai, eu não posso. Irmãos, 2021 não é um ano de desculpas. 2021 é um ano de nós fazermos a diferença. E crermos no Deus que nós servimos. Sabermos que quando nós estamos no lugar certo, as bênçãos nos alcançam. Está em tempo de você se autoavaliar, se autoanalisar e viver o potencial que você tem para o reino, viver o potencial que você tem para Deus. Quando você se colocar onde Deus quer que você esteja, ninguém, absolutamente ninguém, vai impedir as bênçãos de te alcançarem. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Quando você se colocar exatamente no lugar que Deus quer que você esteja, irmãos, ninguém, nem nada vai impedir as bênçãos de Deus alcançarem a tua vida e a tua família. Para isso você precisa se colocar, você precisa decidir, você precisa fazer a escolha, você precisa deixar as coisas do passado lá no passado. Elas não podem te acompanhar agora, elas ficaram para trás. Você precisa viver o novo de Deus. E o novo de Deus são coisas boas para a sua vida. O novo de Deus são bênçãos para você e para a sua família. Acredite. Acredite em você. Vocês precisam viver o novo de Deus. Precisam parar de esperar. Vá, reconstrua o muro. Vai dar trabalho? Vai. Alguém já construiu o muro? A Leni ergue a mão. Alguém já construiu o muro? Irmãos, não é fácil construir o muro. É difícil. Nós rejuntamos os azulejos lá em Sumatra uns anos atrás, já deu um trabalho. Imagina fazer um muro. Nós precisamos parar de choradeira.
do mimimi gospel. Ai, meus irmãos, por isso, ai, eu estou chateado por aquilo. Precisamos parar com isso. Nós precisamos acreditar na nossa missão. Nós precisamos nos apaixonar pelo nosso propósito de vida. Quem decide o que vamos fazer com a nossa vida somos nós mesmos. Não é o pastor, não é o seu líder de PGM, não é sua esposa, não é seu marido. É você mesmo quem decide o que você vai fazer da sua vida. Você escolhe sentar e chorar, e lamentar, e reclamar, ou arregaçar as mangas e trabalhar, e ir, e prosseguir. Irmãos, desafio para esse ano de 2021, de você fazer a diferença. Faça a diferença. Diga para o irmão que está ao seu lado, faça a diferença. Amém? Faça a diferença. Pensa comigo. Vocês pensaram se Neemias fosse só lamentar? Pensa se Neemias fosse só lamentar. Minha cidade está destruída, tudo quebrado, tudo no chão, apenas lamento. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia do que ele era capaz. Ele sabia da sua identidade enquanto filho amado do Pai. E isso é maravilhoso, nós sabermos a nossa identidade perante Deus. Sabemos que nós somos filhos e filhas amados do Pai. Só que com isso, Neemias, ele teve iniciativa. Diga para o seu irmão, tem iniciativa. Tem iniciativa, Tina. Tem iniciativa, Binho. Tem iniciativa, Duda. Tem iniciativa, Thay. A iniciativa, irmãos, quando nós temos iniciativa, nós fechamos a porta do medo. Quando nós damos o primeiro passo, nós fechamos a porta que fica para trás. Nós abrimos a porta da oportunidade, quando nós temos iniciativa de fazer algo na nossa vida. E irmãos, a iniciativa, ela é imediata. Iniciativa é algo agora. Quando nós temos iniciativa, é algo ontem, não é para amanhã. Não adianta nós deixarmos para amanhã para pintar essa parede e ficar alguns meses planchada. A iniciativa deu aqui 2 dias, Júnior? 1 dia e meio. 1 dia, irmãos. 1 dia, tudo isso aqui ficou pronta. A iniciativa de fazer a logo da igreja. Quanto tempo nós estávamos sem uma identidade? Apenas uma iniciativa, irmãos. Aqui eu só estou dando um exemplo que é visível aos olhos do homem. A iniciativa de vir e pintar. Mas o Júnior pensou assim, mas eu vou estar lá sozinho, não vai ter ninguém para me ajudar. Ele não pensou nisso. Ele veio e ele fez. Eu estou falando isso para honrá-lo. Estou falando isso para honrá-lo, o Binho também, quando mandou fazer a placa. Eu até me assustei, falei, ele nem me falou nada comigo. Mas por que ele precisava falar comigo? Ele precisava ter iniciativa. Não é verdade? E ele teve iniciativa, irmãos. E Neemias reconstruiu os muros. Ele obteve a autorização necessária para isso, ele foi para Jerusalém. Naquela época, os muros e os portões de uma cidade, irmãos, eles simbolizavam força e dignidade. Os muros e os portões de Jerusalém significavam força e dignidade. Daí se percebe a importância e por que Neemias ficou tão chateado com tudo aquilo, com as gerações dele que foram destruídas. Ele foi nomeado na época governador, como eu já falei com vocês. Só que ele também enfrentou muitos desafios para a construção do muro. Não pensa vocês que foi fácil, não. Ele enfrentou vários desafios. Ele enfrentou a oposição de 3 homens fortes daquela época, homens poderosos e astutos. Eles tentaram de todos os custos prejudicar Neemias, que foi Sambalate, foi Tobias e foi Gesem. Eles tentaram até contra a vida de Neemias. Eles tentaram fazer ele pecar de todas as formas, tentaram fazer com que ele entrasse num lugar que ele não poderia entrar. Tentaram de todas as formas, mas ainda como se só a força dos homens não bastasse, ele também enfrentou a oposição externa. E a interna também. A externa foram os homens e a interna foi o que aconteceu. Jerusalém enfrentou muitos problemas financeiros, problemas econômicos e sociais, que levaram a população daquele local quase à beira de um colapso. Judá estava totalmente isolada comercialmente. Os trabalhos do muro, para a construção do muro, como eles precisaram de muitos homens,
eles deixaram de fazer plantações. A produção fez com que a produção de cereais caísse, porque os camponeses daquele lugar eles estavam envolvidos na construção do templo. E isso começou a faltar mantimento. As condições do clima também agravaram muito a crise dos alimentos na época. E somou tudo isso o fato dos os últimos administradores daquele lugar, eles tinham sacaneado muito o povo. Fizeram muitas coisas erradas, cobraram altos impostos. Então, assim, tudo estava contra o que Neemias ia fazer. Os desafios daquela época eram enormes, enormes, enormes. E ele não desistiu. Ele não desistiu, mesmo com muitas afrontas, com muitas coisas, Neemias não desistiu. Ele manteve o caráter. Irmãos, e esse tal desse caráter muitas vezes é tão difícil, né? Para nós mantermos a nossa palavra, para nós mantermos o nosso caráter. Mas Neemias aqui, já estou finalizando, tá, irmãos? Ele é descrito como homem de caráter. Neemias foi um homem de caráter. Ele foi descrito como uma pessoa de oração, lá em Neemias 2:4, do 4 ao 4, do 5 ao 19, do 6 ao 9, 13 ao 14. Deus abençoou o seu trabalho poderosamente, porque ele era um líder talentoso, carismático, que expressava o patriotismo inspirador. Neemias era íntegro, era rígido com relação à justiça, só que ele era humilde, ele era bondoso e piedoso. Ele possuía uma fé verdadeira no Deus de Israel. Era especialmente comprometido com Cristo. Diante de tantas afrontas e perseguições, é inegável que Neemias foi um homem determinado, concentrado, dedicado e persistente. Ele era um líder nato. Ele conseguiu transmitir tais características ao povo, ao ponto de formar um grupo que, juntamente com ele, não desistiu da obra que precisava ser realizada. Ele era o cara, né? Um baita líder. Com base nessa história que nós vemos, nós conseguimos perceber que Neemias era uma pessoa de ação, um homem de ação. E o que o impulsionava ele nessa ação era a fé que ele tinha em Cristo Jesus. Ele não ficava esperando apenas algo sobrenatural acontecer. Ele não esperou os anjos do Senhor ir lá reconstruir os muros. Não. Ele não esperava algo sobrenatural. Ele foi lá, como eu falei para vocês, ele arregaçou as mangas e ele fez junto com o povo. Ele foi o exemplo. Neemias, certamente, nós podemos ver nesse texto que ele foi um homem de Deus, levantado estrategicamente no momento certo para cumprir a tarefa que lhe foi dada. Neemias também foi um habilidoso líder e administrador. Ele se mostrou em todo o tempo um grande líder. Quando o trabalho foi todo finalizado, Neemias tomou algumas ações para melhorar a vida daquele povo. Mediante tudo aquilo que tinha acontecido, ele fez algumas ações para melhorar. Ele estabeleceu que alguns funcionários, lhes deu autoridade para que pudessem contribuir com um governo mais justo naquela província. Ele também implementou uma estratégia de proteção para aquele povo, que em todo momento teria que ter um deles lá junto. Então, irmãos, mediante tudo isso que nós vemos de Neemias, nós precisamos acreditar. Nós precisamos, mais do que acreditar, nos prepararmos. Nós precisamos ter iniciativa. Mas, acima de tudo, além de acreditar, além de nos preparar, além de nós termos iniciativa, nós precisamos manter o nosso caráter. E o que é manter o nosso caráter? É não se perder no fim, não negociar os nossos valores, não se corromper, não negociar princípios. Ele venceu todos os propósitos e conseguiu chegar no fim. Mas ele chegou no fim porque ele não negociou princípios. Ele não negociou valores, ele não se corrompeu. Caráter, irmãos, é a base, é o fundamento que te faz receber grandes coisas de Deus. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, que caráter é a base, é o fundamento, para que as bênçãos de Deus acompanhem a sua vida. Por que Neemias conseguiu construir o muro em 52 dias? Você se perguntou? Caráter, vida, integridade.
Você quer ser uma influência na sua igreja? Tenha caráter. Você quer ser uma influência na sua família? Tenha caráter. Você quer ser uma influência no seu trabalho? Tenha caráter. Você quer ser uma influência na sua sociedade? Tenha caráter. Neemias foi um homem de caráter. Neemias acreditou, Neemias se preparou, Neemias teve iniciativa. Então eu desafio vocês. Primeiro, acredite. Mas não adianta apenas acreditar e ficar aí sentado. Se prepare. Depois de se preparar, tenha iniciativa. Irmãos, como eu falei anteriormente, quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus, aonde quer que Deus quer que nós estivemos, as bênçãos de Deus nos alcançam sem medidas. Amém? Então, irmãos, viva o novo. Amém? Viva o novo de Deus para a sua vida. Só que nós precisamos, não podemos nos esquecer que para nós vivermos o novo, nós precisamos ter coragem. Amém? Vamos nos colocar em pé neste momento. Vamos orar. Pedir a Deus que Deus possa se revelar a nós e nos mostrar o que Ele tem para nós nesse ano. Senhor Deus, Pai maravilhoso, aqui nós ouvimos a Tua palavra, Papai. Ouvimos a respeito de Neemias, um homem de caráter inabalável, um homem que fez muito mais do que a sua geração poderia ter feito. Um homem que era um simples copeiro que servia ao rei, que se tornou o governador de um dos maiores países do mundo. Deus, nós somos gratos por isso, somos gratos porque nós entendemos a história de Neemias e nos colocamos à disposição do Teu reino para viver o novo que Deus tem para as nossas vidas deste ano 2021. Hoje é apenas o primeiro culto deste ano e nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para nós, que o Senhor tem grandes coisas para essa igreja, que o Senhor tem grandes coisas para a cidade de Bodoquena. Mas para isso nós precisamos nos encorajar a viver o novo. Nós precisamos nos colocar onde o Senhor quer que nós estivemos, Papai. Somos gratos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Somos gratos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Somos gratos porque até aqui o Senhor esteve o tempo todo conosco. Papai, continue nos mostrando onde o Senhor quer que nós estejamos. Nos fale onde o Senhor quer que nós possamos fazer a Tua obra. Se é no nosso vizinho, se é no nosso trabalho, se é na nossa igreja, se é no nosso ministério infantil, no ministério de homens, no ministério de mulheres. Nos tire da zona de conforto, Papai. Nos mostre em qual lugar o Senhor quer que nós estejamos. Mas que nós possamos também ter a certeza absoluta que o Senhor estará conosco e que absolutamente nada vai nos faltar. Não vai nos faltar a oração, não vai nos faltar a palavra, não vai nos faltar a leitura bíblica, não vai nos faltar o louvor, não vai nos faltar a adoração ao Senhor, porque nós reconhecemos que sem Ti nada somos. Obrigada, Papai, por se fazer presente nas nossas vidas e por estar o tempo todo conosco, nos mostrando a direção que nós precisamos tomar. Que nós possamos deixar o velho lá para trás, que ele não nos acompanhe nesse ano de 2021, que ele fique lá atrás. Assim como nós dirigimos um carro, nós batemos o olho apenas no retrovisor e vemos o que ficou para trás, mas que nós possamos continuar na direção que é Cristo, que nós não perdamos o foco de Cristo, que nós não perdamos o foco da cruz de Cristo, que nós não perdamos o foco do Senhor nas nossas vidas. Se faz presente em todo o tempo. Esse é o nosso pedido para o ano de 2021. Que as bênçãos do Senhor nos acompanhem. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar? Júlia, Deus te abençoe pela palavra.